Estou tendo hoje o prazer de receber no estúdio aqui do Revista da Cidade nossa querida gerente de jornalismo aqui da TV Gazeta, Valesca Quintela. Tudo bom, minha querida? Tudo bem, querida. Que bom te receber aqui, tudo bem? Ai, obrigada, gente, pelo espaço aqui. A gente que agradece a presença, ainda mais para divulgar uma série como essa que vocês, quer dizer, mais uma série que o jornalismo da TV Gazeta está tendo aí o prazer de colocar no ar, né? E com um assunto de extrema importância e com um olhar muito delicado do jornalismo da TV Gazeta, não é, Valesca? Sim, é isso. Especialmente nesse momento, né? Exato. A gente está vivendo eu acho que um momento muito delicado no Brasil economicamente, agora que a economia está se refazendo, né? E o reflexo disso a gente vê nas ruas, por todos os cantos, né? São quase 32 mil moradores em situação de rua só na cidade de São Paulo, na capital paulista. É o equivalente à população de uma cidade. Só na capital? Só na capital. É muita gente, é uma cidade inteira, né? Tem muita cidade no interior que não tem tanta gente assim. Exato. E isso é um levantamento, um censo feito da prefeitura com base em dados dos moradores que procuram algum tipo de assistência. Tá. Então, a gente sabe que existe aí uma subnotificação, né? Então, alguns levantamentos paralelos, por exemplo, a Rede Nossa São Paulo, estima 60 mil pessoas nesse universo. Nossa, né? quer dizer, pode ser que seja quase o dobro disso. Valesca, tem uma questão que eu tenho notado, assim, que eu tenho visto, porque eu converso muito na rua, assim, e eu tenho visto que tem famílias inteiras e que não são famílias, por exemplo, que vivem na rua sempre, Exato. que estão agora na rua e que tentam ainda manter aquela coisa da dignidade, de ter a sua salinha, a sua cozinhinha, né? Então eles botam os móveis. Tem completa razão, Leão. Exatamente isso está acontecendo. Tanto que o perfil mudou. A gente tem hoje famílias, por exemplo, que elas não vivem em situação de rua plena, que a gente diz, né? Mas elas passam parte do tempo da rua porque elas tiveram, em dado momento, assim, aumentou 31% o número em 2 anos, que é justamente esse período da pandemia. O período da pandemia. Então, algumas famílias que já eram pobres, elas tiveram que escolher entre ter um teto ou colocar comida na mesa. Sim. Então, elas vão para a rua pedir comida, elas passam um tempo ali, vão também, por exemplo, a gente tem alguns sistemas de alimentação, né, como o Bom Prato. Você vê também um aumento gigante desse público, né? E tem também aquelas que fatalmente perderam, inclusive, o local mesmo, a moradia, e que daí passam parte do tempo no abrigo, né, da prefeitura, porque o problema não é que a cidade não ofereça certa assistência. Oferece, sim, mas além de ser insuficiente para esse total, todo esse contingente, você ainda também tem a questão das regras e da temporalidade, né? Sim. Por exemplo, quando faz frio. Você tem até um lugar de acolhida, não para todo mundo, mas tem, né? Eu mostro isso na série. Só que às 6, 7 horas da manhã, esses moradores tomam café e voltam para as ruas. Continua chovendo, continua fazendo frio, as necessidades são imensas, né? Tem um episódio da nossa série, são 5 episódios, começa hoje a partir das 19 horas, que fala só do frio, que é um dos pontos assim, que mais me toca, porque a gente sentir frio durante um período curto é quase que insuportável. Imagina você estar exposto. A gente estava falando aqui agora noite, de influenza, que está, né, um surto na cidade. Você imagina essas pessoas na rua. Exato, né? daí você tem depoimentos assim, que a pessoa diz, né, eu fiquei muito pensativa quando... E tem muitas crianças também acompanhando essas famílias. Tem. A questão dos animais de estimação, que muitas vezes não permite que eles vão até o abrigo, né? Eles não querem deixar O morador não os quer, animais ele pra opta trás. por ficar com os animais, porque não existe um abrigo que dê essa acolhida para todos, né? Então eles optam em não ir. E daí na rua você está exposto a todo tipo de violência, as condições climáticas. Se está chovendo, você pega a chuva, não é toda a barraca, não é todo morador que tem barraca. Os que têm barraca, nem sempre é uma barraca boa, que tem essa questão de proteger da chuva. Sim. E o frio, ele é realmente muito, muito voraz, assim. Então, teve um morador que me disse, por exemplo, olha, com fome a gente até dorme. Você escolhe uma outra posição, você se encolhe, você esquece e dorme. Mas com frio, não. O frio te acorda o tempo todo. O vento te tira o sossego, entendeu? Então isso é muito triste. O que eu estou procurando trazer nessa série é humanizar. A gente sabe que ela não vai resolver o problema, não tenho essa pretensão, mas é que tirar essa normalidade, né? Porque o contrário da empatia é a apatia. É você olhar para aquela situação e de tanto ver, você achar que é normal. Não é normal tanta gente estar em necessidade. São mais de 650 mil famílias nessa situação.
32 mil pessoas. O Estado até se esforça, não vou dizer que ele faz aqui o melhor papel, porque não faz, mas até se esforça. Mas ainda assim, não é o suficiente. Então é questão também de você pegar um pouco da responsabilidade para si. Porque o que eu mostro na série é que muitas das ações ligadas à igreja, né, independente da religião, muita gente participa sem ter uma religião, elas estão aí para amenizar o problema. O que você pode fazer? De longe não é atribuir a culpa do pobre por ele ser pobre. Claro. É você olhar para ele com um pouco de empatia e falar: o que eu posso fazer? Eu posso amenizar o sentimento estão precisando, né? Porque Exato. de repente você faz uma doação, mas você não pensa no que será. Por exemplo, eu estava chegando em casa sábado, um frio danado, o rapaz falou assim para mim: você não tem umas meias para me arrumar, grossas? Aí eu subi, peguei, fiz um pacote, entreguei para ele. Porque, na verdade, era aquilo que ele estava precisando naquele momento, né? Sim. Também tem essa coisa de você... né? Eles se sentem muito invisibilizados. Exatamente. E isso dói demais, né? Você, porque é uma parcela da sociedade que às vezes você não quer ver, você ignora o problema. E ignorar, desconhecer o problema é perder a chance de resolver. Então é isso que eu quero mostrar. Isso que ele está falando dos pés e das mãos, o Padre Júlio diz isso. Ele fala: olha, você quer ter noção da negligência que essa pessoa passa, você prestar atenção nas mãos e nos pés. No acúmulo de sujeira, nos pés calejados, né? A pessoa às vezes não tem acesso a um banho, a uma água potável, né? E se acostuma até com aquela sujeira. Pode resolver. Pode. Com menos julgamento. Porque o frio... As extremidades do corpo são as que sofrem primeiro. Claro. Eu mostro isso na série também. É muito doído quando a gente ouve notícia de que pessoas morreram de frio durante a madrugada enquanto a gente estava ali quentinho na nossa cama. E a gente então, também tem uma se mexer, né, Valesca? enorme subnotificação sobre a questão das mortes. Verdade. Porque claramente você vê que o morador ali morreu por causa do frio, mas como comprovar isso? Porque não vão fazer vezes... uma necrópsia, enfim, para ver. E até né? quando faz, a pessoa geralmente ela tem outras comorbidades. Outras doenças. Então você não consegue comprovar, né? Valesca, parabéns pelo trabalho de vocês. O jornalismo da Gazeta prestando um papel social incrível, como sempre, maravilhoso. Parabéns por esse olhar e por trazer isso, né? Porque é isso, como você falou, a gente não resolve o problema levando ele até as pessoas, mas abre os olhos para a necessidade de ajuda dessas pessoas. Então, cada um fazendo um pouquinho, a gente consegue minimizar sim. Então, olha só, de segunda a sexta-feira, às 19 horas, é o horário do Jornal da Gazeta e essa série vai ser a semana toda, né? A semana toda, de segunda a sexta-feira, cada episódio tem em média de 7 a 8 minutos. Eu acho que é pouco perto do que a gente pode fazer, mas já é voltar a discutir o tema, entendeu? Claro. Com a importância e a humanidade que ele merece. Dar luz a esse problema, né? Obrigada, minha querida. Parabéns. Eu que agradeço. Estenda um beijo nosso e um agradecimento a todo o jornalismo da TV Gazeta, tá bom? Então, Obrigada. Diário das Ruas, a partir de hoje, no Jornal da Gazeta, tá bom?